graça e paz a todos vocês que nos acompanham a cada dia. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia em Gotas. Estamos de volta com mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje, terça-feira, 28 de dezembro, o tema é mal-estar. Estamos gratas a Deus porque Ele nos dá essa oportunidade a cada dia de estudarmos Sua Palavra. E também somos gratas a vocês que nos acompanham nesses estudos. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um de nós. Amém? E para iniciar o estudo, vamos orar a Deus pedindo a companhia do Seu Santo Espírito, para que Ele venha nos guiar nesse estudo. Amém? Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome para sempre. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde, pela Tua proteção e pelo Teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia de estudarmos a Tua Palavra, Pai. Obrigada pela companhia de cada um de nossos irmãos e amigos que estudam conosco. O Senhor conhece, Pai, cada um. O Senhor conhece suas dificuldades, as suas necessidades. E que o Senhor venha atendê-las de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de nós, Pai. Pedimos a companhia do Teu Santo Espírito, Pai, que venha nos guiar, nos conduzir nesse estudo e que possamos entender, aprender e colocarmos em prática, Senhor, em nossas vidas. Fica conosco, são bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os leitores de Hebreus tiveram êxito em manter sua fé e compromisso com Cristo, apesar da rejeição e perseguição. O conflito, no entanto, cobrou seu preço. Eles lutaram e saíram vitoriosos, mas também cansados. Eles ficaram cansados, desanimados, mas Paulo os animou. Paulo, quando escreveu aos Hebreus, ele escreveu para os animar. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, verso 18, que nos diz assim: Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Nesse verso, Paulo quis dizer aos Hebreus, e o que ele diz a nós também, é que Jesus tem poder, irmãos, para nos socorrer, para socorrer aquele que é tentado pelos ataques do inimigo, pelos ataques das pessoas que são usadas pelo inimigo. Jesus, ele é poderoso. Por quê? Porque ele, quando esteve aqui, ele também foi tentado, mas ele venceu a tentação. Amém? E foi isso que Paulo disse a eles. E no capítulo 3, verso 12 e 13, nos diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Paulo pediu para que eles não fossem incrédulos. E isso é para nós também hoje, irmãos. Que nós não tenhamos um coração cheio de incredulidade. Não, muito pelo contrário, que nós nos exortemos mutuamente, porque foi isso que Paulo pediu aos hebreus do primeiro século. Que eles se exortassem mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, o tempo é hoje, irmãos, é hoje. E no capítulo 4, verso 15, ele nos diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, aqui Paulo estava dizendo aos hebreus que Jesus é o único que pode nos ajudar. Jesus é o nosso sumo sacerdote.
Ele passou pelas mesmas fraquezas quando esteve aqui. E Ele nos entende. Ele entende quando nós estamos fracos, quando nós estamos tristes, aflitos, cansados. Ele nos entende. E Ele nos diz, no verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Que nós nos acheguemos a Jesus, ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e acharmos graça. Amém? E no capítulo 10, verso 25, ele nos diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Aqui Paulo estava dizendo para que os hebreus não deixassem a congregação, mas que eles visitassem uns aos outros, admoestassem uns aos outros. E isso é para nós hoje, irmãos. Que possamos nos fortalecer uns aos outros, segurarmos as mãos uns dos outros, porque nós estamos vendo que o dia está se aproximando, irmãos. E qual é esse dia? O dia da segunda vinda de Jesus. Amém? Passado o ânimo da vitória, é comum entre as pessoas e comunidades que as defesas psicológicas e de outros tipos sejam afrouxadas e se tornem mais vulneráveis ao contra-ataque de inimigos. Fica mais difícil reunir uma segunda vez a força que uma pessoa ou comunidade mobilizou para enfrentar uma ameaça iminente. Então, irmãos, nós nos cansamos. Assim como os hebreus se cansaram, se desanimaram logo depois da vitória. Paulo os exortou, os animou para que eles vencessem. Assim como nós podemos nos desanimar. É comum a gente sentir cansaço, desanimado diante das perseguições, diante das dificuldades, mas devemos olhar para Jesus. Ele também passou perseguições, ele também foi atacado, perseguido, mas ele venceu e ele nos entende, ele nos diz que ele entende as nossas dificuldades também. Então, é difícil, mas quando nos aproximamos, quando nós buscamos o trono de Jesus, nós achamos misericórdia e graça para prosseguir. Amém? Vamos ver agora com a Eliana a experiência do profeta Elias. Os desafios pelos quais os cristãos do primeiro século estavam passando também aconteceu com os heróis da fé do Antigo Testamento. No momento de grande pressão, por exemplo, podemos citar Elias. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura, conforme podemos ler no livro de 1 Reis, no capítulo 19, dos versos 1 ao 4, quando Elias sofreu ali o abalo e o desânimo na fé, quando Jezebel o sentenciou de morte. E ali ele, tomado de depressão e medo, pois ele foi sentenciado de morte, ele sentiu que estava perdendo sua firmeza na fé que tinha em Deus. E com os primeiros cristãos também aconteceu a mesma coisa. Eles ficaram desanimados porque a pressão era muito grande. Mas Paulo, em meio a toda aquela situação, Paulo escreve a eles, conforme podemos ler no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Paulo escreve a eles dizendo que, independentemente do que eles estavam passando, o mais importante era que eles permanecessem firmes na fé que vinha de Deus.
a fé em Cristo Jesus. Isso era o mais importante, e eles já tinham isso. E por isso, ele fala que era necessário que eles seguissem tendo paz com todos. E essa palavra paz, ela possui um significado muito amplo, onde expressa um sentido de bem-estar, um bem-estar completo, ou seja, eles não precisavam sentir mal-estar. O mal-estar que eles estavam sentindo em relação ao cansaço e ao desânimo e ao medo deveriam ser substituídos pela paz, pelo bem-estar completo que só Jesus pode oferecer. Amém? E chegamos ao final do estudo da lição de terça-feira. Com gratidão no coração, e iremos deixar aqui uma pergunta para nossa reflexão. Pensemos nas nossas falhas que cometemos na vida cristã e vamos procurar entender as circunstâncias e os fatores que contribuíram para essas falhas. E diante de tudo pelo que já passamos, nos perguntamos: o que poderíamos ter feito de diferente para que mantivéssemos a calma e para que mantivéssemos a paz, essa paz que Paulo sugere que tenhamos, a paz que produz o bem-estar, a paz completa. Que possamos pensar sobre isso. E com gratidão no coração, neste momento, eu os convido a orar. Grandioso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, meu Senhor, pela paz que vem de Ti. Muito obrigada porque sabemos que não estamos sozinhos. Em meio às adversidades, Senhor Deus, e incertezas, sabemos que podemos contar contigo, meu Senhor. Neste dia pedimos que seus anjos venham ser conosco, venham ser os nossos companheiros, nos trazendo proteção, Senhor, e que Teu Santo Espírito nos dê sabedoria e discernimento para prosseguirmos o caminho, nos distanciando de tudo que nos afasta de Ti. Obrigada, Pai de amor, fica conosco, dá-nos, Senhor Deus, um bom dia, pelo que oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.